Bastidor CBN. Oferecimento GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. Esse sábado importantíssimo, porque recebo a figura do professor Carlos Afonso Nobre, que é a maior autoridade brasileira em clima, membro da ONU, membro de todos os lugares e das instituições, focado aí na COP30. E, professor, muito obrigado por nos receber para a gente falar um pouquinho de mudança climática. Eu que agradeço, Edmo. Vamos em frente. Bom, professor, eu queria, assim, de uma maneira didática, as pessoas, hoje nós estamos num mundo que você tem que provar aquilo que fala, né? Antigamente a gente via uma notícia, a gente via alguma informação e valia como informação. Hoje a gente recebe uma informação, vem um outro e diz outra coisa, contradiz, e a gente não sabe, e eu imagino que a população não esteja com uma opinião definitiva da real situação do clima no mundo. O que a gente sabe é que as informações dão conta de que há uma degradação climática. Eu queria que o senhor falasse de uma maneira assim, bem popular para o ouvinte, aonde está essa degradação? Olha, não há a menor dúvida, porque nós, cientistas, temos dito esses riscos há muitas décadas, né? Porque a ciência sabe, quando a gente coloca na atmosfera mais desses gases, que chama gases de efeito estufa, o efeito estufa é o fato que esses gases, como o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, até o vapor d'água, todos esses gases têm uma propriedade de reter o calor. A Terra vai tentar esfriar, toda a energia que veio do Sol vai tentar esfriar, a gente chama energia infravermelho, radiação infravermelho, e aí esses gases absorvem essa radiação infravermelho e uma parte jogam de volta para a Terra. E é isso que mantém, isso que chama efeito estufa. Então, quando você tem mais gases, sempre você vai aumentar a temperatura. E isso sempre ocorreu por bilhões de anos aqui no nosso planeta, só que agora nós estamos humanos, né, vivendo muito bem numa época geológica que nós chamamos Holoceno, que ele começou no último período interglacial, cerca de 11 mil anos atrás, deu uma super estabilidade climática, melhorou tudo, melhorou a vegetação, melhorou o clima, e aí começou a se formar. As civilizações foram sendo formadas, a agricultura foi desenvolvida, e aí a população saiu de centenas de milhares para bilhões, né? Então, nós estamos agora, como nós estamos jogando esses gases na atmosfera, a queima dos combustíveis fósseis joga muito gás carbônico, o desmatamento joga também gás carbônico, os ruminantes, os bois, eles arrotam metano, um gás 28, 30 vezes mais poderoso que o gás carbônico para reter essa energia radiativa. O gás natural tem 70% de metano, tem vazamento também. Então é isso que está causando um aquecimento que pela primeira vez em 120, 130 mil anos, desde o último período interglacial, atingiu 1,5 graus mais quente. Isso foi 21 meses, segundo semestre de 2023, todo 2024 e até abril de 2025. Agora, nos últimos 4 meses, reduziu, está 1,3 graus mais quente. Mas quando chegou 1,5 graus, todos os eventos extremos, ondas de calor, secas, incêndios, chuvas excessivas, rajadas, ressacas, tudo isso bateu recordes. A ciência sempre soube disso,
Porque quando você aumenta a temperatura e chega a 1,5 graus, você aumenta demais a energia que está sendo retida na atmosfera, que faz todos esses eventos extremos baterem recordes de quantidade, mais frequências e também batendo recordes de intensidade. É isso que vem acontecendo no planeta, a ciência sabe isso muito bem. É uma pena que a gente vem dizendo isso, cientistas climáticos, há muitas décadas, e não havia ainda uma grande preocupação das populações do mundo. E agora nós temos que realmente ver como colocar o risco que nós estamos colocando no planeta para todas as populações e que se busque imediatamente soluções. Existe um número, um estudo que eu vi, antes lembrar que eu estou falando com o professor Carlos Afonso Nóbrega, climatologista. Existe um estudo que eu vi a possibilidade de crescer 3%, ou melhor, 3 graus este século na temperatura ainda que está vigente. Quer dizer, apesar de ter algumas notícias positivas, mas a maioria das notícias ainda são negativas. Esse número é bom a gente deixar para o nosso ouvinte aqui da CBN Ribeirão que esse número não é a preocupação, o público precisa entender que não é o calor, nós não estamos falando apenas do calor, nós estamos falando de contrastes do mar, nós estamos falando do contraste de plantações, nós estamos falando de diversos outros contrastes que uma mudança climática pode trazer. É muito importante mostrar o risco se nós chegarmos no final do século 3 a 4 graus mais quente. Precisa dar uma explicação simples, até mesmo para todas as pessoas, que alguém fala assim, não, 3, 4 graus, nossa, quando a gente está em Ribeirão Preto aí, no mês de agosto, setembro, às vezes a gente tem uma diferença de 12 graus, 14 graus entre a temperatura mínima às 5, 6 da manhã e a temperatura máxima 2, 3 da tarde. Não tem problema nenhum, nos acostumamos a essas diferenças, mas não é isso. O problema é quando a temperatura aumentar muito, os valores da temperatura máxima, por exemplo, se a temperatura do planeta aumentar 3 a 4 graus até 2100, a temperatura máxima em Ribeirão Preto, durante muitos e muitos, mais de 3 meses, durante o verão, a temperatura máxima, praticamente todos os dias, vai passar de 45 e pode chegar a 50 graus. Então, essa temperatura máxima é quase que impossível o ser humano continuar. O que as pessoas não sabem é que nós, Homo sapiens, e os nossos 200, 250 mil anos, e os nossos antepassados, Homo erectus, 2, 3 milhões de anos, nunca a temperatura do planeta foi tão alta como se chegar a 3, 4 graus. Então, nós não desenvolvemos um sistema biológico que permita ao nosso corpo perder calor se a temperatura, como eu falei, estiver acima de 45, 50 graus, aumento de umidade também, nos lugares que tiver aumento de umidade. Então, o corpo humano, veja bem, uma idosa, um idoso, um bebê, uma criança muito pequena, uma pessoa doente, só sobrevive meia hora, 1 hora, se não conseguir perder calor. E adultos e adultas saudáveis, 2, 3 horas. Então, nós vamos tornar praticamente o planeta inabitável. Se a gente ficar 3, 4 graus mais quente no final do século, toda a região equatorial do nível do mar é inabitável. Todos os dias a temperatura vai passar desse limite do corpo humano. Aqui no sudeste do Brasil, mais de 100, 120 dias serão inabitáveis. Então é bom que as pessoas entendam. Não é para fazer aquela continha simples, não. 3 graus não é nada. Não. Em setembro a temperatura varia 12 graus durante o dia. Não, é a temperatura máxima. E hoje, o que mais leva à morte por eventos climáticos extremos não é a chuva excessiva, inundação, alagamento, deslizamento em costa, não. São as ondas de calor.
Os dados estão mostrando mais de 500 mil mortes por ano em todo o mundo pelas ondas de calor. Agora, se a gente chegar 3 a 4 graus no final do século, boa parte do planeta se torna inabitável. Eu estou com o professor Carlos Nobre, climatologista, falando sobre mudança climática, e eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já! Bastidor CBN. Oferecimento GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. Voltamos com o professor Carlos Afonso Nobre, climatologista, uma autoridade do Brasil, uma das maiores autoridades do mundo em clima. E, professor, uma notícia que saiu, eu ainda estou aguardando alguém me confirmar, mas a notícia está dizendo que pela primeira vez na história, Índia e China produziram muito mais energia renovável do que a energia fóssil, porque no caso deles por carvão. Foi a notícia que eu li, e principalmente essa energia renovável é a energia eólica que eles estão produzindo lá. Procede essa informação? Não. Ainda, a China é o país que mais tem conversão, assim, o volume total da sua conversão, o número de painéis solares, de aerogeradores, a energia eólica, é o maior do mundo. A Índia também tem muita energia eólica, mas ainda assim, no Japão, na China, mais de 70% da energia ainda é queima de combustíveis fósseis, na Índia até 80%. O que eles estão fazendo é acelerar a transição, mas ainda estão bem longe de chegar, por exemplo, num caso como o Brasil. No Brasil, na produção de eletricidade, nós temos mais de 80% da eletricidade produzida aqui no Brasil de fontes renováveis que não geram emissão de gás de efeito estufa. São as hidrelétricas, a energia solar, a energia eólica. Então, é só para mencionar isso. O que a China, principalmente a China, está fazendo é buscar uma super rápida transição, mas ainda assim 75% das emissões dos gases de efeito estufa na China vem da queima de combustíveis fósseis, principalmente para gerar energia. Professor, a ONU, que o senhor milita diretamente, alerta, faz os alertas, faz os avisos e diz urgente para uma transformação, ou pelo menos para um caminho de transformação. É um volume significativo e que dá-se a entender que alguns países não estão dispostos a fazer esse investimento pesado nessa renovação. Olha, é um investimento inicial alto, mas ele se autopaga na escala aí de década. Por quê? Porque 75% hoje das emissões dos gases de efeito estufa em todo o planeta é queima de combustíveis fósseis. Então, quando a gente faz a transição para a energia solar, eólica, o hidrogênio verde, tem até algumas energias que podem vir do oceano, essas formas de energia, elas são bem mais baratas que a energia elétrica das termoelétricas a combustíveis fósseis. Então, melhora muito a economia dos países. Elas não poluem o ar. A maior fonte de poluição urbana do mundo é a queima do carvão, do petróleo, do diesel. Isso leva a 6 a 7 milhões de mortes por ano, reduz a expectativa de vida 2 a 4 anos das pessoas que moram nessas cidades muito poluídas. Então, é isso. Lógico, o investimento inicial, mas, economicamente, essas formas de energia são bem mais baratas. Aqui no Brasil, energia solar e eólica é 1/3 a 1/4 do preço da termoelétrica a gás natural. Portanto, por exemplo, a energia solar emprega 4 vezes mais pessoas para gerar aquele mesmo volume
de energia comparado com termoelétricas a combustíveis fósseis. Então, tem muito mais empregos, melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Como eu falei, diminui demais a poluição do ar e é economicamente muito melhor. 1/3, 1/4 do preço, cai tudo. Por exemplo, hoje já se sabe muito bem, os carros elétricos eles já caíram de preço, estão no mesmo preço do carro de combustível fóssil, mas na hora que você tem um carro elétrico, você, recarregando a bateria do seu carro com a eletricidade que você tem na sua casa, você já economiza 2/3 do preço da gasolina e do bioetanol. Se você tem um painel solar na sua casa, nossa, você economiza demais. Isso, economicamente, se você tem isso, em cerca de 7, 8 anos, você pagou o carro. Pronto, se o carro vai durar 20 e poucos anos, em 8 anos você já pagou o carro, você não tem mais gasto nenhum. Então, só estou dando um dado econômico, por mais que fazer um grande investimento nessa formas de energia renovável precisa de muito dinheiro, precisa de trilhões e trilhões de dólares por ano. Mas outro dado também, os subsídios que nós todos estamos colocando para os combustíveis fósseis, a energia dos combustíveis fósseis, são trilhões de dólares por ano também. Então, se a gente retirar esses subsídios e aí usar esses recursos para a transição energética, rapidamente a gente tem uma situação ambiental muito melhor, um ar muito mais limpo, combate a emergência climática do aquecimento global e melhora a vida, muito mais empregos, muito mais economia em usar energia. Isso faz todo sentido e é possível começar a implementar imediatamente. E quando o senhor fala isso, a gente pensa logo em política, né? Porque tem que ter vontade política, né? No mundo, nos governantes do mundo, né? Principalmente os mais poluidores, para essa transformação. E eu percebo, eu não sei se é uma impressão minha, que existem discursos que são antíteses um dos outros. Então, enquanto um determinado viés político prega essa renovação, tem um outro, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, ele fala que não tem nada de mudança climática, que não tem nada de efeito estufa, que não tem nada de degelo na calota, que não tem absolutamente nada, inclusive a ponto de prejudicar o ESG, que é um negócio que surgiu e também o ESG acaba ficando sob suspeita. É isso? Olha, eu vou dizer para você, é quase que inacreditável. O presidente do país que mais desenvolveu a ciência ambiental e climática do mundo, o presidente do país que tem o maior número de cientistas climáticos do mundo, o maior número de autores dos relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, IPCC. Eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos 1977, 82, e o meu orientador, um grande cientista daquela época, do Instituto MIT, chamado Joe Charney, ele já era um cientista climático. Em 79, ele foi o que liderou o primeiro estudo lá nos Estados Unidos, um relatório de avaliação do que seria o aquecimento global. E, em agosto de 79, ele apresentou o relatório em Washington, e aí ele voltou para o MIT e chamou os alunos de doutorado dele, 3 alunos, eu um deles, e contou para a gente tudo que o relatório falou. 79, e ele falou, não podemos deixar a temperatura chegar a 1,5 graus. Nós não podemos deixar passar de 1 grau. E aí ele falou isso, olha, se chegar a 1,5 graus, todos os furacões ali no Golfo do México, que atingem o sul dos Estados Unidos, o México, América Central, eles vão atingir um nível altíssimo, que a gente chama categoria 3, 4 e 5, ventos até 250 km por hora. Ele falou, não podemos deixar isso acontecer. Veja como é a ciência, isso é a ciência lá da década de 70.
já dizia o que a gente não podia deixar acontecer. E realmente, os furacões estão atingindo muito essa super intensidade e nós não podemos mesmo continuar, nós estamos caminhando, tornando o planeta quase a atingir o que a gente chama ecocídio, um suicídio ecológico, que é esse risco enorme de atingir 3, 4 graus em 2100. E também, professor Carlos Afonso Nobre, climatologista, falando com a gente, eu queria falar um pouco sobre a produção agrícola. Nós temos aí um mundo com fome, uma grande parte do mundo com fome, e nós temos países com vieses, com raízes próprias da agricultura, inclusive o Brasil, né, que é um país extremamente agrícola, de produção espetacular. Mas nós temos também o clima jogando contra a agricultura. Cada vez mais com a seca, cada vez mais com o furacão, o tufão, eu não sei cada nome que essas mudanças causam, traz o transtorno e traz, vamos dizer, um prejuízo. O prejuízo financeiro é uma coisa, mas o prejuízo da alimentação, da produção que isso vai colocar não só para o Brasil, mas pelo mundo, coloca também em risco essa produção agrícola. Sem dúvida, sem dúvida. O que acontece? Quando a gente olha as emissões que vêm do desmatamento dos biomas para expandir sempre as áreas de agropecuária, com as próprias emissões da agricultura e da pecuária, principalmente, como eu falei, a emissão da pecuária, né? O boi fermenta a gramínea, e aí gera o metano, arrota o metano. Então, quando a gente olha só o desmatamento e a agropecuária, dá 23% até 24% das emissões globais dos gases. Quando a gente pega todo o combustível fóssil que o setor da agropecuária usa, isso chega a 30%. E o que é o enorme risco? É que, com todos esses eventos extremos, a própria agricultura está ficando muito, muito vulnerável. Por exemplo, o ano passado tivemos um recorde de secas e ondas de calor na Amazônia, também uma segunda seca fortíssima no Cerrado. O Brasil teve a pior produção de soja da história, e isso está acontecendo em todo o mundo com esses eventos extremos, até mesmo o excesso de chuva lá no Rio Grande do Sul destruiu um monte de áreas agrícolas lá, de arroz, de soja e trigo. Então, isso tudo está acontecendo. Então, qual é a solução? A solução é o que a ciência muito bem desenvolveu, inclusive aqui no Brasil. O Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do mundo, depois de China, Índia, Estados Unidos, é o Brasil. O segundo maior exportador. O Brasil tem mais de 3 milhões de quilômetros quadrados em pastagens da pecuária, uns 2 milhões, e mais de 1 milhão de quilômetros quadrados em toda a agricultura e silvicultura. Então, a ciência fez o quê? A ciência buscou soluções e ela criou muito bem e demonstrou a viabilidade da chamada agricultura e pecuária regenerativas. O que é agricultura regenerativa? Você tem uma cultura agrícola, do lado você mantém o bioma, a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, até mesmo a Caatinga, o Pampa, você mantém totalmente. E aí, quando você faz isso, a agricultura regenerativa, as práticas que são utilizadas ali na produção de todos os produtos agrícolas, também ajuda ao solo remover gás carbônico. E você reduz muito as emissões, zero desmatamento, e uma grande vantagem, duas grandes vantagens. Quando você faz isso com o bioma do lado, você diminui a onda de calor, você diminui as enchentes, que a água fica retida lá no bioma, diminui a temperatura, o recorde de temperatura, e você também tem muito mais polinizadores, que aumenta a produtividade. Essa agricultura regenerativa, ela é muito mais lucrativa, ela faz sentido econômico, e é mais produtiva, usa uma área muito menor. É a mesma coisa que a pecuária
regenerativa. A pecuária regenerativa, você tem a pastagem, cercado do bioma, também reduz todo o impacto dos eventos extremos. E na pecuária regenerativa, você Sim. tem ali a pastagem, aí o gado fica ali 1 mês, 2 meses comendo ali num canto, aí ele vai para o próximo do lado, aí você planta uma cultura agrícola naquele lugar da pastagem, ela remove gás carbônico também, melhora a fertilidade, e você mantém um monte de árvores na pastagem, e o gado fica a maior parte do tempo na sombra. Sem dúvida. Quando ele engorda 200 gramas por dia, ele fica pronto para o abate, gado de abate, em muito menos tempo, 1 ano e meio, 2 anos, quando, na verdade, na pecuária brasileira, 2 anos e meio, 3 anos em média, e também a vaca leiteira dá 10% a 20% mais de leite. Essa Isso. pecuária regenerativa, ela absorve mais carbono, reduz. Então, totalmente factível. Aqui no Brasil, o 4º maior produtor de alimentos do mundo. Se a gente der uma grande escala para agricultura e pecuária regenerativas, nós vamos liberar mais de 1 milhão de quilômetros quadrados para fazer restauração dos biomas. Vai ser uma pecuária e uma agricultura muito mais produtiva. Na média do Brasil, 1,5, não passa muito de 1,5 cabeças de gado por hectare. Quando você tem a pecuária regenerativa, 3 a 5 cabeças de gado por hectare. Então faz todo sentido. Sem dúvida. A gente libera. É isso que o Brasil tem que dar uma grande escala. Sem dúvida. Eu quero agradecer ao professor Carlos Afonso Nobre e desejar muito sucesso na COP30. Quem sabe após a COP30 eu possa receber do senhor mais uma oportunidade para a gente falar da COP. Muito obrigado, professor, e até a próxima. Até a próxima. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta com mais um Bastidor CBN às 11 horas da manhã. Até lá. Bastidor CBN. Oferecimento GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida.